Você está ouvindo na Rádio Cidade Jornal da 89. Jornal da 89. A Polícia Civil continua investigando a quadrilha que fraudava vestibulares de medicina em faculdades particulares de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. O delegado Fernando Lima, lotado na Delegacia Regional de Caratinga, diz ter encontrado evidências de que as fraudes também ocorreram nas provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, utilizado como critério de seleção pelas universidades públicas brasileiras. Das 21 pessoas detidas em dezembro, suspeitas de envolvimento no esquema, 5 continuam presas. Procuramos o delegado Fernando Lima, que atua no caso, para nos dar um parecer de momento. Ele nos informou que as investigações continuam e ainda 5 pessoas estão presas na cadeia de Caratinga. Então, esse inquérito já foi concluído no ano passado, já foi encaminhado à Justiça Pública. O Ministério Público já fez a denúncia de diversos dos investigados. 5 dos investigados ainda se encontram recolhidos no presídio de Caratinga. Agora o processo vai transcorrer normalmente. Espero que nós consigamos provar a conduta ilícita de cada um dos envolvidos e a Justiça possa prestar a sua atividade aplicando as penas a esses investigados. Mas ainda o trabalho continua, foi uma operação de grande repercussão nacional. Ainda existem outros crimes financeiros que precisam ser apurados. As diversas contas bancárias dessa organização criminosa ainda estão bloqueadas. A gente precisa continuar a apurar esse montante de dinheiro. Existem outros crimes também que precisam ser apurados, então haverá abertura de novos inquéritos policiais, dada a complexidade dessa investigação, para que a nossa prestação de serviço à sociedade seja efetivamente completa. Principalmente realizar uma apuração mais profunda de todos aqueles beneficiados, candidatos beneficiados, principalmente no que se refere à Faculdade de Medicina aqui de Caratinga e também a questão que envolve pecúnia, que envolve dinheiro, né? Foi apreendida uma quantidade vultuosa de dinheiro de diversas contas bancárias, de empresas e dos próprios investigados, que a gente precisa aprofundar melhor a parte da investigação que está apurando essa questão financeira. As outras 16 pessoas que foram postas em liberdade pela Justiça foram aqueles investigados que prestaram informações de extrema relevância para o desenvolver das investigações. Então, a Justiça entendeu que não se fazia mais necessário o acautelamento dessas pessoas em virtude de que elas estavam dispostas a colaborar com a Justiça. Aqueles 5 que são aqueles que são os investigados centrais, os mentores da organização criminosa, eles continuam recolhidos aqui no presídio de Caratinga. Indagado sobre as investigações especificamente no Centro Universitário de Caratinga, UNEC, que conta com uma faculdade de medicina, Fernando Lima preferiu aguardar o resultado do trabalho de apuração da polícia. Essa questão é uma questão muito delicada, porque a investigação ainda está em trâmite. Então, assim, nós ainda vamos desenvolver novas investigações e só após a realização dessas novas investigações, no momento hábil, a gente vai poder divulgar alguma coisa para os senhores. Mas, atualmente, eu prefiro deixar isso em off. De acordo com o delegado, algumas instituições se mostraram satisfeitas com o trabalho da Polícia Civil. Já outras faculdades permaneceram sem se manifestar. A gente recebeu, inclusive, elogios de algumas instituições sérias que sofreram a prática da fraude, demonstraram receptivas a colaborar com as investigações. No entanto, diversas instituições não chegaram até nós, não se manifestaram, não procuraram saber como é que funciona a fraude. Então, assim, varia muito de cada instituição. Algumas instituições se demonstraram receptivas às investigações e outras não. Simplesmente não fizeram contato, não buscaram saber como é que foi a fraude praticada para desenvolver os sistemas de segurança nos próximos eventos. Principalmente utilização, maior investimento em quesitos de segurança quanto da aplicação dos vestibulares. A gente percebe que, com o advento cada vez maior de novas tecnologias, as organizações criminosas que atuam na prática dessa fraude estão sempre à frente dos sistemas de segurança implementados pelas organizações.
Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram no início de 2013. A polícia requisitou a expedição de 21 mandados de prisão e outros 32 de busca e apreensão. Estima-se que cada venda de vaga no curso de medicina rendia de 30 mil a 150 mil reais aos criminosos. Os presos na operação devem responder por crimes como associação criminosa, fraude de certames de interesse público, estelionato, falsificação de documentos públicos e de documentos particulares, falsidade ideológica, falsa identidade e lavagem de dinheiro. Ainda de acordo com o delegado Fernando Lima, as investigações seguem uma outra linha. As fraudes estariam acontecendo também no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A prova, que tem sua aplicação sob responsabilidade do governo federal, dentre as suas várias finalidades, é utilizada como critério de entrada em universidades públicas federais. A Polícia Civil de Minas Gerais não tem dúvida alguma de que houve fraude no último vestibular do Enem, que diversas pessoas foram beneficiadas. Nós temos provas consistentes, concretas, de toda a engenharia, de toda a fraude que foi praticada no vestibular do Enem. E todo esse material foi passado para a Polícia Federal por questão jurídica. E nós temos informações, nós estamos mantendo contato contínuo com a Polícia Federal e de que eles estão desenvolvendo as investigações no que pertinha à fraude praticada no Enem, no último vestibular do Enem. Nós já tínhamos indício de que havia ocorrido essa fraude no Enem. Com o desenrolar da operação no dia 3 de dezembro, com a oitiva de alguns dos investigados que foram presos, nós tivemos certeza de que a fraude também foi praticada no Enem. Da seguinte maneira, foi feito ou por ponto eletrônico ou por celular. Como é que aconteceu? O investigado José Cláudio foi responsável por operar essa fraude. O investigado Quintino, ele foi mais uma vez o corretor de José Cláudio. Ele angariou diversos candidatos aqui na região do Leste Mineiro para participar dessa fraude. O investigado José Cláudio, nos 2 dias de prova do Enem, ele conseguiu, através de um fiscal, obter o caderno amarelo, tanto no sábado quanto no domingo. Ele tirou fotos de todas as páginas desses 2 cadernos de prova, passou por e-mail para uma equipe de pilotos que estava, o QG dessa equipe estava ocorrendo num hotel na cidade do Rio de Janeiro. Esses 8 pilotos, 7 deles já estão identificados, já foi passada essa informação à Polícia Federal. Eles fizeram a prova, passaram o gabarito para o José Cláudio através de SMS, e o José Cláudio replicou esse gabarito por SMS, por ponto eletrônico, aos candidatos que contrataram a fraude. Mas como a investigação foi passada para a Polícia Federal, eu tenho certeza que eles estão na caça desse fiscal que praticou essa fraude. Mas o fato é que, como o Enem, eles atualmente significa um passaporte para ingresso em qualquer faculdade pública do país, a fraude praticada ela tinha um valor maior, que variava de 50 a 70 mil reais no caso de êxito do candidato. Segundo a própria organização criminosa, a fiscalização do Enem ela é muito mais falha do que a fiscalização dos vestibulares das faculdades particulares de medicina, principalmente pela falta de uso de detector de metal e pela falta de instrução dos candidatos que possuem cabelos longos de colocarem presos atrás das orelhas, o que facilita a utilização de ponto eletrônico. Ouvimos o delegado Fernando Lima. Repórter Adriano Ângelo para o Jornal da 89. Os 5 suspeitos que continuam detidos no presídio de Caratinga são Antônio Camilo de Souza Neto, 39 anos, Maria Aparecida Calazani, 37 anos, Quintino Ribeiro Neto, 63 anos, Marcelo Alves Vasconcelos, 25 anos e José Cláudio Oliveira, 41 anos. Em instantes, no Jornal da 89, Movimento Sem Terra de Inhapim comemora a transferência do processo que julga o direito de posse do terreno do patronato para a Vara de Conflitos Agrários.